Do terreiro à igreja. O dia que um ex-candomblessista recebeu uma oração e foi curado de um câncer no pulmão. Assista comigo esse testemunho do começo até o fim. Um dia antes de eu aceitar Jesus, eu fui numa quarta-feira, mais uma terça antes, eu fui fumar de noite, e aí eu fumei e comecei a sentir muita falta de ar, como se eu estivesse apertando a minha garganta, assim. Eu fiquei pálido, eu sou branco, eu fiquei pálido, igual um fantasminha. E aí eu não era de pedir oração pra minha mãe, assim, eu também eu não conseguia orar. Por quê? Teve uma vez que eu fui orar de madrugada, quando eu era da religião, eu fui orar de madrugada, eu tava sentindo muita falta de ar. Aí eu comecei, eu me ajoelhei assim, ó, Deus e tal, me abençoa, tira essa dor, essa falta de ar. Quando eu comecei a orar, é como se eu tivesse um gigante sentado nas minhas costas, e o que tava ruim, de falta de ar, piorou 10 vezes mais. Eu fiquei com muita falta de ar, eu parei de orar na mesma hora. O diabo não queria que eu orasse aquele dia. Eu não orei, eu levantei, deitei, aceitei a falta de ar, dormi, fiquei lá tentando dormir, e puxando bombinha e nada, e porque quanto mais tu usa bombinha, mais tu fica acelerado, e era uma coisa ruim. Não era ansiedade, era falta de ar mesmo. E eu não consegui orar esse dia. O que acontece? Nesse dia eu falei pra minha mãe, quando me deu falta de ar, quando eu fumei, mãe, ora por mim. Por que eu não ia orar? Porque eu tava com medo de acontecer aquela outra coisa. Ora por mim, mãe. Você tinha medo no caso de manifestar, se tu fosse orar? Não, porque quando eu tentei orar nessa vez que eu tava... Você sentiu esse peso? Esse peso e muita mais falta de ar. Aí tu ficou com pressão, medo. Isso. Eu falei, não vou orar. Vou pedir pra minha mãe orar. E aí, ela orou em mim. Na hora que ela ora em mim, eu sinto a falta de ar indo embora, né? A falta de ar vai embora. E eu começo a respirar bem. E ela fala assim, eu vi um homem todo de preto, capa preta, chapéu preto, e ele te dando várias agulhadas no teu corpo. E eu tava sentindo umas dores no peito, as contadas que ela não sabia, ela tinha contado pra ninguém. Eu não costumo contar o problema pra todo mundo, muito menos pra minha mãe, pra não preocupar ela. E aí eu falei, a mãe realmente tava sentindo essa dor aí. Ela falou, mas quando eu comecei a orar, ele foi embora. Inclusive, depois ela falou que ela sentiu a opressão espiritual contra a vida dela depois desse dia. Aí isso foi uma terça. Quando foi dormir, quarta de manhã, tive um sonho. Um sonho onde via vários jovens se alinhados como se estivesse sendo preparado no batalhão de polícia. E eu tava entre esses jovens, era só jovens que tinha ali. Não entendi muito. Aí acontece. Quando é de tarde, quando foi de tarde, eu tô ali. Eu acordei sentindo muito mal. Tava sentindo a morte perto de mim, falta de ar, meus rins doendo, meu corpo doendo, com dor, dolorido, aquele peso no peito, aquela falta de ar. E muita angústia, uma angústia profunda, como se eu fosse morrer aquele dia frio, eu sentia aquela frio. Eu falava assim, cara, eu vou morrer, eu tô sentindo, tá estranho isso aqui. Quando foi de tarde, eu entrei no banheiro, eu entrei pra chorar, que eu não tava aguentando aquilo. Entrei no banheiro, comecei a chorar e falar com Deus, tu falou que tu tinha promessa na minha vida, tu vai me deixar morrer, e comecei a chorar, foi as palavras que eu falei pra ele. Chorei, tomei um banho ali pra disfarçar e saí. Aí eu falei no WhatsApp com uma amiga, falei, tô me despedindo, acho que eu vou morrer hoje. Ela, não, Deus tem plano na tua vida, não vai morrer não. Eu falei, tá bom, mesmo que eu não morra, mas eu tô me despedindo porque eu tô sentindo algo que não é normal. Quando foi às 7h20 por ali, eu mandei mensagem pra esse irmão aí da Bíblia. Eu falei, vai ter culto hoje? Ele vai lá fazer a visita, varão. Eu falei, vou sim. Eu tava com 2 guias, uma de Tranca-Rua, uma de Zé Pilintra, e tava com a Bíblia dele. Aí eu me arrumei, falei, cara, vou pegar essas guias aqui, eu vou dar pros macumbeiros aí da esquina ali. Não quero mais isso pra mim não, já aconteceu todas essas coisas aí, não quero mais isso pra mim. Me arrumei, subi a ladeira, chegou no final da ladeira, uma falta de ar, me escorei na parede, meu coração acelerado, e aquela pontada no coração. Eu, meu Deus do céu, o que é isso? Aí comecei a andar em direção à igreja, que é pertinho de casa. Quando eu cheguei na esquina, não tinha macumbeiro nenhum lá que eu conhecia. E agora, o que eu faço? Tô com a guia aqui e com a Bíblia aqui, na entrada da igreja, o que eu faço? Eu entro, não entro, volto pra casa, deixo essa guia lá. Aí eu, vou entrar assim mesmo, vou jogar na mão do espírito aí, que era macumbeiro que me convidou, botar na mão dele aí, e ele faz o que quiser com a guia. Aí entrei na igreja, sentei lá, quando eu sento lá, começa o culto. Aí esse amigo que me convidou, que era esse espírito, ele senta lá do meu lado. Aí sentou, aí eu pensei, vou botar a guia aqui na mão dele. Ele já foi da religião, vai saber o que fazer. Vou jogar aqui na mão dele, e aí aquela coisa, não dá não é pra ser pra ele. Aí passou um pouquinho, no começo do culto, sentou do meu lado Moisés, o que te deu a Bíblia. Isso. Esse aqui que tava desse lado é o Gerson, o ex-espírita, que é um irmão meu lá da igreja. Aí o que acontece? Eu falei, vou dar pra ele, ele mano da palavra, da profecia, mas usado poder, vou entregar pra ele, aquela coisa, não entrega não. Aí eu tava com aquela dor aqui, lembra? A dor aqui no peito, aquela pontada, aquela falta de ar, aquele peso todo. Aí eu, cara, muita dor, respiração ofegante. E eu botei a Bíblia aqui assim,
apertando pra ver se passava aquela dor. Eu pensei, a irmã pegou um óleo ungido e foi orar alguém. Eu pensei, poxa Deus, tu podia fazer essa mulher vir orar aqui em mim, que eu tô com uma dor pra caramba aqui em cima do peito. Aí passou um pouquinho de tempinho assim mesmo, foi rápido, espontâneo, muito rápido assim. A irmã levanta, a missionária levanta com o óleo ungido e vem na minha direção e bota assim em cima do meu peito. Começa a orar, onde tava doendo. Eu, pô, tu tá me escutando, Deus. Que eu falei aqui, tu me escutou. Aí nessa hora, quando ela vem, ora em mim, sai, eu vou lá no banheiro, tomo uma água, vou lá no banheiro. E aí eu falo com Deus, Deus, tu tá me escutando, tu tá aqui, tu tá me escutando. Eu falei ali da oração, a mulher veio e orou por mim, tu tá me escutando. E aí eu voltei pro meu banco. Aí quando eu tô lá, o pastor começa a pregar, e aí ele fala assim, não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele apontando pra mim assim, ó, no começo da palavra, pastor Marcos, muito usado. Não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu não me lembro muito bem a parte final do versículo, acho que diria eu e não cumpriria, falaria eu e não diria eu, não falaria, cumpriria, alguma coisa assim. Mas ele falou assim, ó, não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa parte acabou. É a parte que, quando ele falou isso, eu entendi que foi a parte que eu tava questionando Deus lá dentro do meu banheiro. Foi nesse dia, no mesmo dia. De tarde, questionei Deus, falei, tu vai me deixar morrer, tu vai me deixar morrer. Nesse mesmo dia tu vai pra igreja. Isso, aí ele fala assim, na palavra, não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria eu, não falaria eu, não cumpriria. Eu comecei a rir, falei assim, caraca, Deus tá aqui mesmo, Deus tá me escutando. Aí acontece, eu vou, saio dali um pouquinho, espero ele falar e vou no banheiro de novo. Um mistério com o banheiro. E eu, Deus, tu tá me escutando, eu quero mais, eu preciso de mais, Deus. E aí eu voltei pro meu banco de novo, aí tô no banco ali, palavra boa, coisa boa, presença de Deus ali. Aí eu já tava quebrantado, falei, Deus, eu te aceito como meu salvador, já tinha aceitado Jesus já, ali, naquela hora. E aí, tô ali e tal. Aí eu falei assim, quando ele chamar pra ir lá na frente, que ele vai chamar... Faz o apelo, né? Eu já vou lá e vou jogar essa guia na mão dele, quero nem saber. Aí chama lá o pessoal lá na frente, eu já fui me ajoelhando. Aí quando eu vou, me ajoelho, me ajoelhei lá e tal, ele orou na mulher do meu lado, aí veio orar em mim. Quando ele veio botar a mão na minha cabeça, eu peguei a mão dele assim, tá. Tirei aqui, eu botei na mão dele. Toma, segura aí. Ele tava orando de uma forma ali, já começou outra oração, já mudou a oração. Já assim, pá. Já começou a orar, me orar. Eu sei que eu tava do meu lado, tinha muita gente, quando eu levantei já não tinha mais ninguém, só tava eu ali. Ele orando em mim, botou a mão assim, nem botou a mão na minha cabeça, ele orando de longe assim, ó. Eu já comecei a sentir meu pé ficando mole. Eu já sabia o que ia acontecer. Senti logo o Zé indo embora. Senti logo o primeiro indo embora ali. Foi a hora que eu comecei pá ali, querendo vir, e o pastor, tá repreendido no nome de Jesus. Quando ele fala isso, meu corpo dá um pulo pra trás. Eu caio no chão, tá. Quando eu caio no chão ali, já vem outro demônio ali, e eu consciente aqui, mas não tinha força no corpo, não tinha controle. E a coisa, gritando, rosnando com a mão assim, e falando, ia matar hoje, ia ser hoje, não sei o quê. E o pastor ali expulsando, aí aquela luta toda espiritual. Aí fui e levantei. Quando eu levantei, quis voltar de novo. Eu já senti uma dor nas costas, já segurei aqui no pastor. Eu falei, pastor, tá doendo minhas costas. Tá doendo muito, muito. Nessa hora ele falou que ele viu o tranca-rodão espetando assim minhas costas. Por isso que eu senti a dor. E ali eu também ficava tipo uma falta de ar. Tipo, querendo vomitar com a falta de ar, assim. E o pastor falava assim, tá repreendido o nome de Jesus, solta as vias respiratórias dele e tal. E aí expulsou, foi embora tudo. Aí parei assim, sentei. E eu já tava leve. Como uma pena. Eu entrei ali com falta de ar, eu entrei ali com dor no peito, já não tinha mais dor no peito, o peso já não estava mais, a falta de ar que eu precisei fazer santo, tomar sangue, passar 30 dias dentro do rocó, tomar banho de sangue não melhorou nada, o Zebol não melhorou nada, mas foi só eu aceitar Jesus, ele expulsou o que estava ali, por isso que eu digo, a asma que eu tinha era algo espiritual. Muita gente está por aí, ó, que tem doença, que tá louco, com esquizofrenia, um monte de doença que acha que é algo carnal, mas não é. Às vezes é muito algo espiritual, entendeu? E esse era espiritual. Porque eu não conseguia resolver no médico, mas eu fui no médico dos médicos. E ali eu me rendi, aceito Jesus como meu salvador. E tô ali parado, sentado, assim, anestesiado, olhando assim por nada, assim, ó, leve. Nem queria sair da igreja. E aí foi a hora que eu... Puxou lá. Eu, caraca, minha respiração tá boa. Eu nem esperava aquilo, nem achei que poderia... Porque eu tinha aceitado que era uma asma. Então eu comecei a respirar bem, fui curado da asma, passou, sumiu. E fiquei leve, foi ali que comecei a esquebrar a guia lá das entidades, desfez lá o que tinha feito. E as coisas na tua casa? A gente foi no outro dia queimar no monte. E aí, inclusive, lá na hora lá que tava queimando lá as coisas, o pastor teve uma visão onde ele via uma mão indo no meu pulmão e via o meu pulmão com um monte de veia verde. E aquela mão tirava aquelas veias verdes e significava um câncer. Então, além de tudo, Deus me curou de um câncer. Queria ter. Já poderia estar iniciando a falta de ar que eu sentia, as coisas que eu sentia. Entendeu? Então, foi algo assim surreal. Nunca mais manifestou?
Manifestei Depois da igreja? manifestei umas vezes lá, sim. Lá na igreja mesmo? Manifestei porque é o processo de libertação. É o processo. É um processo de libertação. Vai ter gente que não vai manifestar, vai ter gente que vai. Eu manifestei umas vezes lá ainda. E a última vez foi no monte, eu fiz um jejum para minha libertação e tal. O dia antes, no outro dia a gente foi no monte lá, veio forte pra caramba lá, as coisas ruins. Veio caveira, veio um monte de coisa lá. E aquela garra espiritual deles lá, assim, expulsaram e depois daí... Nunca mais veio a melhorada. E assim, o resto de tudo assim sumiu. E outra coisa, quando eu vejo que a gente está em guerra espiritual, sabe o que eu vejo? Eles querendo fazer voltar a asma de volta. Às vezes eu sinto a inspiração querendo ficar ofegante. Eu vou repreendo, faço um jejum, uma oração, melhora. Então eu tenho na minha mente que você não pode vacilar. Se eu largar Deus, eu vou ficar dando mole, a asma vai voltar e voltar pior. Você não pode dar brecha. E esse testemunho foi do canal do Religados, irmãos. O entrevistado foi o Lucas Figueira, certo? Lucas Figueira. Ex-condomlecista. Eu já trouxe um vídeo dele já aqui no canal. E é um testemunho muito forte. Você vê que ele tinha essa asma espiritual. E toda vez que ele tentava se livrar dela, buscando outros recursos, nunca deu certo. Nunca deu certo. Mas a partir do momento que ele entrega a sua vida a Jesus, Deus tira todo aquele mal, o Senhor tira todo essa enfermidade espiritual que ele tinha. E é assim, né? O inimigo ele dá com uma mão e tira com a outra. Você vê que ele fez o trabalho para se livrar dessa dor, mas ele não conseguiu. Porque o inimigo, ele é mentiroso, irmãos. Ele é mentiroso, astuto, ele é enganador. Mas o Senhor, ele é santo, poderoso e a palavra dele é verdadeira. E ele foi transformado para a honra e a glória do Senhor. Então, um testemunho muito impactante, testemunho muito forte. Se você tem o interesse de assistir esse testemunho, é aqui no canal do Religados. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eles têm muitos conteúdos muito bom, né? Eu aconselho você a assistir. Tem falando sobre o mundo espiritual, escatologia, você que gosta de falar sobre o livro de Apocalipse, eles falam aqui neste canal. Então eu aconselho você ir lá e se inscrever no canal do Religados, amém? Não esqueça também de seguir nosso canal, nos ajudar aí, daí a bater os 100k, né? Atingir os 100 mil seguidores. Eu tenho certeza que logo a gente já vai chegar nessa meta, amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, fica na paz e até o próximo vídeo.